Bom dia, daqui fala Jorge Reis. Estou a falar da Ilha dos Amores, ilha de Manhattan, cidade de Nova Iorque. Quero-vos falar sobre uma ideia que eu tenho para fazer um podcast este ano. Uns anos atrás, uma pessoa muito culta, uma amiga de Facebook, colocou na sua página uma citação de Agostinho da Silva que eu achei interessante. Era o seguinte: chamo liberdade a minha ignorância do destino e destino ao meu ignorar da liberdade. Achei, olha, isto é um puzzle. Só que eu não conhecia quem era o Agostinho da Silva. Eu tinha estudado português numa brincadeira na universidade, mas não conhecia o nome Agostinho da Silva. Era um tipo meio velhote ali no meme, e eu comecei a pesquisar, mas quem é este Agostinho da Silva? Em pouco tempo descobri uma série na YouTube de vídeos de entrevistas que ele fez nos anos 90, no fins de 80, incluindo uma série que se chamava Conversas Vadias. Era uma série de entrevistas com jornalistas, figuras da cultura portuguesa contemporânea. E eu comecei a ouvir e eu pensei logo, olha, este gajo a falar parece o meu pai. O meu pai era beirão. E depois, este homem diz, olha, a monarquia portuguesa do século XIII, a corte podia votar para tirar o rei. Isso, então, era uma monarquia muito única na Europa e tem muito a ensinar ao mundo. Eu pensei, olha, este homem é da extrema-direita, um monarquista, um maluco qualquer, mas é interessante, eu nem sabia que havia monarquistas em Portugal. Mas logo depois ele diz uma coisa assim, olha, não há necessidade de ensinar as crianças a ler antes assim de terem a idade de 14 anos. Ou quando a criança pede para aprender a ler, assim é que podemos ensinar, mas não antes disso. E eu pensei, olha, este homem é um comunista, é da extrema esquerda, nem quer educar as crianças. Mas que raio de pessoa, de filósofo é este? Pá? Ele ou é da esquerda ou da direita. Ele tem opiniões da extrema esquerda, extrema direita, mas como é? E eu fui descobrindo que é impossível encaixar o Agostinho da Silva em qualquer programa de política. Quer dizer, ele nem é da esquerda, nem é da direita, ele é uma figura sui generis. E quanto mais eu aprendi sobre ele, eu fiquei muito mais interessado. E cada vez que eu via no YouTube ou melhor, no Facebook, uma citação dele, eu fazia assim uma tradução e colocava também no meu Facebook. Não, ninguém ligava, mas eu fazia isso só por gosto de fazer, porque achava o pensamento dele muito interessante. Agora veio 2020, em plena pandemia, eu fiz um curso online feito por professor Paulo Borges, que é o grande guardião do pensamento Agostinho da Silva, professor de filosofia na Universidade de Lisboa. E eu fiz um curso online com ele sobre. Era uma introdução ao pensamento de Agostinho da Silva e gostei muito. E depois de acabar aquele curso, que era durante o dia, durante as horas do meu serviço, então não podia ouvir tudo, mas de qualquer maneira eu aprofundei um pouco o meu conhecimento da obra de Agostinho da Silva
que não há edições, não há nenhuma edição traduzida em língua inglesa da obra do Agostinho. E tive a ideia de fazer um podcast baseado no pensamento, porque o que eu notei é que Agostinho fala de uma maneira assim, meio literária, de uma maneira muito única, sui generis, sobre vários temas em política, economia, espiritualidade, ecologia, muita coisa, e falo de uma maneira em que eu nunca ouvi. Pronto. Nos Estados Unidos, ou uma pessoa é da direita ou é da esquerda e não há mais opções. E também aquela ideia que Portugal tem coisas a ensinar ao mundo, achei muito, muito engraçado. Mas depois comecei a tomar aquilo a sério e acho hoje que, na minha opinião, o Agostinho da Silva tem muita coisa relevante a dizer em relação aos problemas que enfrentamos hoje nos Estados Unidos e em outros países. Já ele, 50, 60 anos, já falava em coisas que hoje as pessoas falam a pensar que descobriram a pólvora. Então, resolvi fazer um podcast. Mas eu que não sei nada de fazer um podcast, também não tinha uma definição do projeto muito bom, muito claro, uma ideia clara do que é que ia ser o podcast. Mas uns dias atrás eu falei com um escritor português, Rui Zinck, e ele esclareceu para mim a ideia. E foi uma conversa muito tipo Agostinho da Silva, uma conversa vadia. Falamos à vontade, ou em inglês ou em português. E isso esclareceu para mim a ideia do podcast ser um podcast bilingue e ligeiramente baseado na obra, na vida, no pensamento de Agostinho da Silva. O Rui Zinck entendeu imediatamente a ideia e depois, durante a conversa, eu, falando com ele, aprendi melhor como é que podia ser este podcast. Então, vou tentar, que eu não sei nada de fazer um podcast, não sou técnico nenhum, então vou fazer o podcast. Este ano estou resolvido a fazer isso e vou-lhes dar uns exemplos das pessoas que eu já convidei, que já aceitaram o convite. Em primeiro lugar, o Rui Zinck, também o Tio Gel, o comediante, músico, que também conversei com ele, e ele também mostra ali o aspecto punk do Agostinho da Silva. Também conversei com, claro, o professor Paulo Borges, vai ser fundamental, é o grande guardião do pensamento de Agostinho da Silva e aprendi imensamente com ele. Então, ele é fundamental neste projeto. Mas também há americanos que eu queria falar. Claro, como Agostinho não é conhecido nos Estados Unidos, os americanos que não leem português não têm maneira de o conhecer. Mas eu pensei em 3 pessoas americanas. Em primeiro lugar, Richard Zemler, que é uma pessoa muito simpática, o romancista que mora em Portugal há mais de 30 anos, que ensinou os portugueses sobre a história dos judeus em Portugal, através dos romances históricos. E também ensinou os portugueses sobre a importância dos direitos da comunidade LGBTQ.
E é uma pessoa, é uma pessoa muito simpática e foi muito bom para mim conversar com ele algumas vezes, gostei imenso e é uma pessoa, eu sempre aprecio pessoas que escolham ser português não por nascimento, mas escolham mesmo ser portugueses. Aprendemos muito sobre Portugal dessas pessoas. Outro exemplo disso é o Michael Baum, da Fundação Luso-Americana de Desenvolvimento. Também uma pessoa com um profundo conhecimento de Portugal, da história, da política, da situação atual. Também ensinou-me várias coisas sobre Portugal que eu achei interessantíssimo. Então eu também falei com ele e também ele está interessado em fazer. E a terceira pessoa americana que eu estou a pensar é a professora Marian Nessel, que é uma professora de Food Studies na New York University, onde eu trabalho como gerente de terrenos. Então, a Marian é uma amiga de muitos anos, é uma amiga muito querida, muito prezada para mim, e aprendi muito, muito com ela. E ela inventou uma disciplina académica quase sozinha, inventou aquilo, e o Departamento de Food Studies, quando ela fundou isso, muitos pensavam que era uma ideia louca, mas hoje é uma ideia muito importante nos Estados Unidos, graças a ela, e ela é uma pensadora muito importante naquele tema. E pronto, é essa a ideia de fazer um podcast com pessoas que são ou especialistas em Agostinho da Silva, ou têm algum aspecto da vida ou do seu trabalho, um aspecto ligado a Agostinho da Silva. E, olha, o meu primeiro motivo é de conversar com pessoas interessantes, para conhecer pessoas interessantes e vamos lá, como fazia o próprio Agostinho da Silva. As pessoas entravam na casa dele, eram todos amigos e a conversa começava. E é isso que quero recriar com este podcast. Mas também há outra pessoa, não vou revelar o nome desta pessoa, também é uma pessoa muito culta, muito importante nos estudos portugueses, mas que eu já falei com esta pessoa que diz que não está de acordo com a visão do mundo de Agostinho da Silva. Então não tem interesse em participar no podcast. Mas eu vou tentar de novo convencê-lo, porque o próprio Agostinho da Silva disse: os meus verdadeiros discípulos não concordam comigo, eles pensam por si. Então vou tentar, e quando esta pessoa consentir participar, então vou revelar o nome, mas é uma pessoa muito importante nos estudos portugueses nos Estados Unidos e não só. Então vamos agora a falar inglês. So this is George Reyes. I'm speaking to you from my underground bunker on the Isle of Love and Enchantment, the island of Manhattan, New York City. So a few years ago, somebody on one of my Facebook friends posted a meme with a quote, with this following quote in Portuguese, which I'll translate now into English. The quote was, what I call liberty is my ignorance of destiny. And what I call destiny is my ignorance of liberty. And I thought that, well, that's kind of an interesting puzzle. And I looked at the name of the person who said that, Agostinho da Silva. I didn't recognize the name. I had majored in Portuguese at NYU, which is, kind of, playing around with Portuguese doesn't make me anything like an expert. But I didn't know his name, so I looked him up, and I found a series of YouTube videos that he had
interviews that he had done in the late 80s, early 90s. And the name of this series was Idle Conversations. And there were 13 episodes of these interviews, and they were all conducted by journalists, top journalists, cultural figures in Portugal at the time. So I started listening to these interviews, and the first thing I thought was, wow, this guy sounds like my dad. I mean, he's from roughly the same region in Portugal, Beira. My father was from Beira Alta, and I thought, boy, this guy sounds, when he's talking, sounds like my dad. So that got my attention. But then I started listening to what he was saying, and he said some things that, were intriguing to me. Like, for example, he said, the Portuguese monarchy has a lot to teach the world. I was like, what? A Portuguese monarchist? In modern Portugal, there are monarchists in Portugal? I couldn't believe what I was hearing. And he said, yes, they have something to teach the world. In the 13th century, the Portuguese monarchs could be voted out of office. They could be the king could be voted out of office. So there was a democratic process in place that was unique in Europe. And the Portuguese have a lot to teach the world. And, after, I got up off the floor from laughing at that, I thought, well, that's interesting. I want to hear more. I want to hear more of that. Like, what do the Portuguese have to teach the world? And so in another interview, then he said something. But, what was interesting to me was I thought, boy, here's a monarchist. He must be from the far right. He must be a right-wing nut. But then, I listened to another interview, and he says, it's not really worth teaching kids how to read until they ask to be taught how to read. So if a kid doesn't ask before he's 14, there's no problem with that. And I thought, wow, this guy is a communist. He's an extreme leftist. More radical than anybody I've ever heard. He doesn't want to teach children to read until they themselves ask for it. So what I discovered very quickly is Agostinho da Silva is an unclassifiable thinker. He's kind of sui generis. He uses very old ideas. He reformulates them in kind of novel ways. And he talks about lots of problems that we are facing today. Political division, automation in the workplace, ecology. He talked about all of these things many, many decades ago in the way that people talk about them today. Universal basic income is another one. But he had a novel way of expressing himself on all kinds of ideas that are very relevant today. So I looked for translations of his work, and there are no translations of his work into English. So I thought about doing a podcast. I especially thought about that after I did an online course in November of 2020 with Professor Paulo Borges at the University of Lisbon, and he did like an introduction to the thought of Agostinho da Silva. And I did that online. It was really, really good. It was very helpful for me. Though I wasn't always able to attend because it was during the day and I was working, wasn't always able to hear everything, but I learned a lot from that class. So following that, I had the idea of doing some translations and also along with that, doing a podcast where it would be my own version of that interview series, Conversas Vazias or Idle Conversations, but it would be loosely based on the thoughts and the work of Agostinho da Silva. This is not a podcast to promote Agostinho da Silva as the answer to all of our problems. That would be silly and boring. Really what I want to do here is use Agostinho as a point of departure for having conversations, very freewheeling conversations in English and in Portuguese, where we switch back and forth freely, whenever we feel like it, and with a variety of people, starting with, people in Portugal, but then hopefully expanding to people in Brazil and elsewhere. So to give you an idea of what sort of people I'm going to be inviting onto this podcast, which I intend to do this year. First person I just spoke to a few days ago is a Portuguese writer, winner of the PEN Award for Portugal, Rui Zinck,
who had a marvelous conversation with just a few days ago, and he really helped me understand what this podcast could be. He's a brilliant guy and a very nice guy and very funny too. There's also a Portuguese comedian and musician named Tio Gel, who's a very funny guy. I watched the show that he did about, I started seeing episodes of it on reruns on YouTube about 15 years ago, called Vai Tudo Abaixo. It's a fantastic show, edgier than anything you see in the United States, although it's a lot of inside Portuguese jokes. But in any case, he's another person who kind of revealed to me the punk aspect of Agostinho da Silva, which I think is also very interesting. And of course, there's Professor Paulo Borges from the University of Lisbon, who's the big expert on Agostinho da Silva, who's written many books about him. So he would be another person, and he's agreed also to participate. But there are also some Americans I'm very interested in. First, Richard Zimler, who writes historical novels in Portugal. He's lived there for 30 years. And he said something very interesting once I'm going to ask him to elaborate on, which is that he didn't realize, he grew up in Long Island, and he worked as a journalist in San Francisco, and he thought he was a fairly cosmopolitan person until he moved to Portugal in 1990, where he encountered a totally different sensibility about work and family and love and all, just a completely different way of looking at life that he found in Portugal and the Portuguese-speaking world. So I always appreciate, people who choose to be Portuguese. They're not just Portuguese by birth, but they're Portuguese by choice. And we learn a lot I've learned a lot from people like that over the years about my own heritage. And so I'm always grateful to talk to them. Another example of that is Michael Baum of the Luso-American Foundation for Development, which is an organization that works to create connections mostly between academics and students in Portugal and the United States. And the third American that has agreed very recently to participate in this is a very famous, very well-known professor here at NYU with a storied career, Marion Nestle. She's really one of the founders of what we call the food movement in the United States, when about 20 years ago or so, people started taking food more seriously. And she created essentially, by herself, a whole new academic discipline of food studies, which is not culinary studies or gastronomy, but it's really looking at the way food affects so many aspects of our lives: politics, economics, anthropology, sociology. It's endless. Well, Marion Nestle is one of the founding thinkers of that movement, and her work really fits in well with Agostinho's idea of the communitarian banquet, which he got from the Feast of the Holy Spirit in Portugal. So that gives you an idea of who I'd like to talk to. Plus, there's another person who I'd really like to talk to. I don't want to give this person's name because so far he's not interested in participating, because he has a very different worldview than Agostinho da Silva. But I'm going to keep working on this guy because he is so important, especially in the field of Portuguese studies in the United States. And because he disagrees with Agostinho, I think it's important. Agostinho himself said his real disciples were people who disagreed with him, who think for themselves. So I think it's important also to have alternatives to Agostinho da Silva. I'm a very poor disciple of Agostinho da Silva because I can't seem to disagree with much that he says. Plus, I really need to do this podcast because my wife is sick of hearing about Agostinho da Silva already. She thinks he's just some lazy old Portuguese guy. And so I need to talk about Agostinho with other people. So that's also part of the motivation for this podcast. So I hope you'll stay tuned and wish me luck, because I've never done a podcast before, and hope to see you later this year. Thank you very much.